Podemos? Posso começar? Bom dia a todos. Estou aqui hoje no nossa série de podcast da Nelore da FAR. Hoje estou aqui com o meu grande amigo Silvio Costa, que é técnico da Gene Plus, é quem nos presta assistência dentro do programa de Gene Plus lá na Fazenda. Grande companheiro de curral. Antes de passar a palavra para ele, eu queria contar como eu conheci o Silvio. A gente estava começando a trabalhar com o nosso gado PO e eu procurei os programas, e achei o programa do Gene Plus, entrei no site, tinha lá técnica em Minas Gerais, Silvio Costa e o WhatsApp dele. Eu mandei um WhatsApp pro Silvio no sábado, disse que você achou que era golpe, né? Claro, carnaval, em português me manda mensagem, assim, meu Deus do céu, aí vem mais um golpe, né? Mas ainda bem que não era, né? Não era, não era. A gente tá junto já há uns 3, 4 anos, né? Sim. Produzindo juntos os nossos animais. Mas Silvio, muito bom ter você aqui, conversar com você aqui neste podcast. Conta um pouco pra gente o que é o programa da Embrapa Gene Plus, o que é que o criador se beneficia, por que é importante, enfim. Se apresenta e apresenta um pouco o programa. Perfeito. Primeiramente agradecer, né, ao convite da Nelore da FAR, né, parabenizar pelo trabalho que vocês vêm fazendo, tanto você, Bernardo, quanto o Hugo, tanto quanto o Rafael, né. É sempre um prazer estar com vocês lá na fazenda e em qualquer outro momento para a gente falar sobre pecuária, né, sobre melhoramento genético. Então, meu nome é Silvio, né, sou médico veterinário e hoje sou técnico do programa da Embrapa Gene Plus, atendo região de Minas, né. E assim, falar do programa é sempre grandioso, né, porque eu me sinto muito bem falando dele porque é um programa que está muito atento e com muita preocupação no melhoramento genético, propriamente dito, né? Dentro do curral, entendeu? Não só pensando em avaliação genética simples, assim, né? Como a DEP somente, mas totalmente assim, a favor da seleção dentro do curral, conhecer os animais, ver eles, né? Ao vivo, né? Vamos assim dizer, pessoalmente, né? E entender aquilo que serve para o sistema e não, ou não, né? Então o programa ele é uma parceria, né, entre uma instituição pública, né, Embrapa Gado de Corte, uma instituição privada, né, que é o Gene Plus. Hoje atende fazendas de gado de corte, tanto gado comercial, tanto quanto gado PO. E então isso nos traz assim muito benefício, porque a gente entende também aquilo que o gado comercial está trabalhando, né? E na verdade é um ponto importante até a gente falar que o gado comercial a gente vê que não tem tanto como é que eu posso falar? Não um amor, né, aos animais, mas não tem essa questão tipo, não, eu vou perdoar essa vaca, né, que ficou vazia. Gado PO, às vezes a gente tem essa conversa dentro do curral, né? Essa vaca tá vazia, mas vamos deixar ela, né? Não vamos deixar. Gado comercial a gente nem fala sobre isso. É vazia, acabou, não tem meio que discutir, né? E o gado PO já tem essa questão aí. Bom, então é isso, a gente trabalha, né? A gente tem esses 3 produtos, o GPCel, que é o gado PO, o GPSape, né? Que é a certificação, e o GPBIF, que é o gado comercial. Né? Isso é uma coisa interessante falar. A gente, neste podcast, acaba falando muitas vezes de gado PO, né? Porque a Nelore da FAR é criador de PO, já convidou outros criadores, etc. Mas conta pra gente por que é legal um produtor de gado comercial aderir ao programa e o que é que ele se beneficia ao estar junto ao programa Embrapa Gene Plus, sendo um criador comercial. Sim. Quando a gente entra no gado comercial, muita gente pensa o seguinte, que a avaliação genética é uma coisa que está muito acima daquilo que ele pode ter. E a gente pode ter uma avaliação genética de um gado comercial. É só a gente ter, né, uma base de dados. Então, quando a gente começa a trabalhar no gado comercial, a gente começa a compilar esses dados, certo? Então, identificando os animais, fazendo as pesagens, como o gado PO mesmo faz, né?
no nascimento, aos 120 dias, na desmama, no sobreano. E ali a gente começa a entender, né, aqueles animais que são superiores à safra. E até mesmo pensando o seguinte, nós estamos avaliando esses animais, esses produtos, pensando o quê? Nas mães, certo? Então hoje, cara, no gado comercial tem muita gente fazendo isso e assim, colhendo muitos bons frutos, sabe? Porque a pressão de seleção deles acaba sendo maior. Não estou falando de todos, tá? Estou falando assim, quando a gente compara, existem alguns criadores que a pressão de seleção no gado comercial é maior do que alguns criadores no gado PO. Então, igual eu te falei, né? O gado, as vacas vazias, todas são descartadas, né? Aquelas vacas de fundo, ou às vezes elas são descartadas dependendo da evolução do rebanho, ou então a gente trabalha com cruzamento industrial, entendeu? Então a nossa reposição do gado Nelore acaba sendo aqueles animais realmente superiores. E superiores por quê? Porque a gente faz uma coleta de dados dentro da fazenda, tem uma avaliação genética desses animais, entendeu? E aí a gente consegue então separar literalmente, né? Aquilo que a gente quer ficar dentro da fazenda, aquilo que a gente quer tirar da fazenda. E até um exemplo, esse ano tem um criador que eu atendo, no norte de Minas também, e os animais, ele mexe com o ciclo completo, né? Cria, recria e engorda. E ele compra muitos animais também, porque ele não dá conta de ser sustentável, né, na cria dele. Os animais crioulos, vamos assim dizer, né, aqueles animais que a gente já tem um trabalho de seleção, no confinamento, eles renderam 2 arrobas a mais do que o gado que veio de compra, né? E olha que ele não compra assim, qualquer coisa também não, ele é exigente na compra, porque ele sabe que ele tem que ter desempenho, né, no confinamento. Cada dia que passa a margem, né, tá menor, a gente precisa de ser mais eficiente, né, mais profissional. Eu acho que a palavra é essa, né? Então, é um destaque, vejo eu, né, do programa, que como ele tem esse conhecimento do gado comercial, a gente pensa não separadamente um gado PO nisso, entendeu? Uhum. Pra você ter ideia, na última, até mesmo a gente fez um evento aqui em Minas, a gente estava pensando agora em quê? Nos clientes dos nossos clientes. Olha só para você ver. Então a gente tem que começar a pensar nisso. Então, e não desmembrar no gado PO, ele tem que ser diferente de um gado comercial, assim, né? As nossas preocupações, né? Porque é aquela pirâmide, né? A ponta da pirâmide, como é o Nelore da FAR, que está constituindo animais, né? De genética, né? Que vão servir para o gado comercial, certo? Mas então a gente tem que entender o que o gado comercial quer. Para não ter esse deslocamento. Nós que somos criadores de PO, né, temos que pensar muito no nosso cliente. Esse cliente que vai comprar o nosso touro, ou eventualmente algumas matrizes. Então, ter essa mentalidade de que tem um cliente na ponta e que a gente tem que fazer um produto que é adequado a esse cliente é super importante. E eu acho que isso que você falou é super importante para nós no programa. A gente é muito fã do programa Embrapa Gene Plus, a gente segue os 3 programas, mas que nem você falou, acho que o programa Embrapa, cada um tem as suas características. O da Embrapa Gene Plus é esse acompanhamento no curral, né? Então, só para dar uma ideia do que a gente faz, né? Corrija se eu falar alguma coisa errada, mas pensando num ciclo de 1 ano, a gente começa, né? Para mim é o melhor dia do ano na fazenda, é o dia que o Silvio vai lá e a gente passa vaca por vaca no curral, não é isso? Isso. E fica estudando os acasalamentos. Sim. Né? Cada um de nós viu os touros, o Hugo, o Rafael também, vimos os touros lá nas centrais, em Uberaba, outros por vídeo, etc. Aí você também viu, fazemos aquela pré-seleção, chega no curral, cada um tem os seus preferidos ali. E eu acho que uma coisa muito legal é que a gente olha a vaca, né? Olhando a vaca, pensa no touro e depois sim roda lá no software da Embrapa Gene Plus para ver se o acasalamento faz sentido. Mas é primeiro olhando para a conformação do animal, entendendo que esse animal tem que melhorar e depois que a gente vai para a régua de débito. Você fala muito isso, a régua é consequência. Isso, né? Exatamente. Depois, esses animais são acasalados, uns são inseminados, outros a gente trabalha com FIV, né? Como você sabe. Esses animais nascem,
passado 6 meses do nascimento, mais ou menos, a desmamba, você vai lá, avalia toda a conformação frigorífica desses animais no curral, mais uma vez, né? Separa lá entre 1 a 6, né? São os piores, 6 são os melhores, sendo que tem que ter todos em todas as categorias. E depois, ao sobre anos faz o mesmo, a gente aparta os animais que são doadores, discuta ali, mas o índice é bom, mas a conformação é boa, etc. Mas sempre a conformação que manda, né? E aí a gente volta, essas viram nossas doadoras, e a gente trabalha nesses acasalamentos. Então é um trabalho, se eu pegar do primeiro dia até o último dia de uma safra, vai 1 ano e meio ali. Sim. De acompanhamento e de muita disponibilidade sua. E você falou uma coisa e que é totalmente o que a gente leva, né? Assim, o melhoramento genético ele é feito dentro do curral, né? Então, na verdade, é o seguinte, a gente tem que acompanhar esses animais desde o nascimento até o sobreano ali, até, na verdade, se for uma fêmea parir, né? Outras safras, para a gente entender o que a gente está fazendo, né? A verdade é essa. Então, assim, e outra coisa que você comentou sobre o acasalamento, ninguém é dono da verdade ali, né? Por exemplo, você opina, o Hugo opina, o Rafael opina, eu opino. A gente faz uma construção conjunta, certo? Exatamente. Então, assim, às vezes eu tenho um ponto de vista diferente do seu e aí a gente, dentro de um consenso, a gente chega no determinador comum, né? Então, eu acho que esse que é o ganho, sabe, cara? Então, isso que é o prazeroso, né? Que faz o negócio acontecer mesmo, sabe? Né? Não é somente beleza, vou lá e vou fazer meu trabalho. Ó, Bernardo, tá aqui a lista. Você usa esses touros, essas aqui são as vacas. E beleza, vamos esperar nascer para ver o que vai dar. Cara, essa não é a nossa metodologia, né? Nossa metodologia estar assim, junto, né? Uma coisa que o programa sempre tem cada criatório tem o técnico responsável. E esse técnico é responsável tanto pelos dados quanto pela assessoria direta, né? A consultoria direta, esse elo direto, né? Então, voltando ao programa, uma coisa que eu acho sensacional do programa, cara, é assim, além de todo mundo estar no campo, né? Os nossos coordenadores, o Leonardo Nieto, que é da raça, né, do Zebu, o Mauri Dorta, que é dos taurinos, hoje o Rodrigo Bonilha, que é do GP Bife, todos estão em campo, né? Todos entendem os gargalos, como que, né, o dia a dia mesmo, né, de sujar a bota, né? E são todos acessíveis, cara. Muito acessíveis. Aliás, deixa eu dar aqui um parabéns para o público, né, porque a gente vai publicar esse podcast. O Silvio não vai só lá encontrar a gente nos dias combinados. Eu acho que eu falo com o Silvio pelo menos quase toda semana. Silvio, achei que esta vaca para comprar no leilão era boa. Ele fala, não, essa aí não. Ah, não, essa aqui vale muito a pena. Ah, Silvio, deu um problema aqui com o sêmen, não vou conseguir inseminar com ele. Roda aí para mim mais um acasalamento. O que você acha deste, daquele? Silvio, vem fazer um podcast. Vamos lá no Mato Grosso do Sul. Enfim, a gente acaba conversando muito. O Silvio é um cara muito disponível. Eu acho que isso é muita filosofia do programa. E uma coisa que você falou que eu acho também importante ressaltar, não é só para criador de Nelore, né? Não. Tem de outras raças, né? Exatamente. A gente atende raças de corte, né? Tem vários outros criatórios de outras raças, né? De raças compostas. Tem um projeto grande, né, do taurino tropical, que o Mauri hoje atende, né? Que é um exemplo grande aí de melhoramento genético, propriamente dito, né? Então, gado comercial, gado PO, gado SEIP e raças de corte. A metodologia é a mesma, né, cara? O melhoramento genético. O que a gente busca dentro do melhoramento genético é o mesmo para essas raças, né? E sempre buscando o quê? O ponto final ali, né? Carne, cara. Né? O que você vende? Carne. Né? O que o pecuarista quer vender? Carne. Então, a gente tem que focar nisso, né? Não é inventar roda. Certo? E como produtor, principalmente nós que somos recentes na profissão, digamos assim, de ser pecuarista, a gente começou a fazer em 2020, primeiro com gado corte, e começou no Nelore PO ali, final de 22, primeiros nascimentos em 23, então o nosso primeiro gado está fazendo 2 anos, esse primeiro ainda não foi assistido pelo Silvio, foi nesse aprendizado, e a gente vê melhorias das safras muito grandes, assim, primeiro, se eu pegasse o índice
do acasalamento realmente melhorou muito, né? Pensando mais nas réguas de DEP. Então, a gente saiu lá de um rebanho que tinha 23 pontos de média. Os acasalamentos que a gente fez no curral este ano, claro que vai depender de quantos nascem e tal, Sim. mas a lógica era, a média deu 41 pontos de IQG. Então, realmente, isso só é possível com um trabalho acompanhado. Por quê? Porque, como eu falei mais no começo, isso aqui é consequência. Acho que tem outro número interessante, que é de uma safra para outra, aquela... Como é que eu meço a conformação? Eu resolvi fazer um número que é a média da nota de conformação que o Silvio dá para os animais. E ele melhorou um 10, 15%. E não é tão fácil, como os animais têm que ter nota de 1, 2, 3, 4, 5, 6, e você é obrigado a colocá-los dentro de uma certa curva normal, você não consegue ter média 6. Você vai ter uma média sempre ali. Se tiver média 4, já é muito bom. E a gente melhorou também ali nessa conformação. Então, isso nos dá muita segurança como produtor. Que seguir o programa, a gente sabe que a margem de erro diminui muito. Claro, um acasalamento pode não dar certo? Pode. Não, vai dar errado. Exatamente. Assim, a gente não acerta todos. Mas nos dá muita segurança no caminho, né? Sim. E aí, a outra pergunta que eu ia te fazer é, assim, nós nos dá muita segurança no gado que nós estamos produzindo. Falando outra vez, né, do nosso cliente, também o cliente deveria ter essa segurança em comprar animais que são avaliados pelo programa Gene Plus, que tem... Porque cá está, não é só o número, é todo esse trabalho, todo esse acasalamento, todo esse pensar numa safra para entregar touros e eventualmente matrizes para esse produtor. O que o produtor tem de vantagem em comprar um animal que seja bem avaliado no programa, que seja recomendado pelo programa Gene Plus? Eu sei que o programa também tem aquele selo de touros do futuro. Você quer comentar assim, olha, se eu for produtor, por que é que eu devia me preocupar em achar animais para o meu rebanho que tem esse crivo, digamos assim, do programa? Assim, é um certificado, né, cara? Assim, a gente, a partir do momento que você busca animais, tanto macho quanto fêmea, né? Vamos pensar aí nos touros que é o que vocês né, estão vendendo hoje. A partir do momento que eu compro animais de um criatório que trabalha no programa da Embrapa Gene Plus, eu sei que ali tem uma metodologia de melhoramento genético, certo? Não é simplesmente acasalar, às vezes é o touro lá que é destaque hoje nos leilões. É esse touro, vamos fazer uma FIV com todo mundo e pronto. Não, né? Na verdade não é o que a gente busca, né? A gente busca uma metodologia, uma seleção, né? Então, a partir do momento que um criador de gado comercial busca um touro, né? Ou às vezes até mesmo fêmea, de um criatório atendido pelo programa, é que ali existe, primeiro, uma ciência por trás, né? Que aí tudo que a gente implementa hoje no programa tem todo o suporte da Embrapa Gado de Corte, né? Que é o Gilberto Menezes, que está dentro, né, da gestão do programa, ele é pesquisador da Embrapa Gado de Corte. Professor Fábio também, né, que é de pesquisa em desenvolvimento, é professor do FMG. Então, tem esse embasamento em ciência, a gente nunca coloca, né, em prática o que a gente acha, né, a gente tem sempre certificado, e toda essa metodologia de campo, né, de funcionalidade dos animais, seleção de fêmeas, né, da funcionalidade, se pare, se não pare, se desmama pesado, se desmama leve, se tem uma habilidade materna ou não. Então, isso tudo a gente olha, cara, né? É igual você mesmo falou, a gente faz uma avaliação no nascimento para ver se nasce grande, se tem algum problema, né, de peso, de parto, de estocia. Aos 120 dias, a gente pesa, buscando olhar o quê? A habilidade materna da mãe. Se ela é uma boa matriz, né, de habilidade materna ou não. Na desmama, vê o desempenho do animal e também a habilidade materna, né? O poder dessa fêmea, da mãe, pensando em desmamar o animal mais pesado, né? A gente faz também o peso da mãe e do bezerro para ver a relação de desmama. Porcentagem de peso que essa mãe deixa dentro do sistema, né? E o sobreano, o peso do animal, para ver o desempenho dele propriamente dito. Então, para você ver, já foi várias pesagens. Dentro da desmama e dentro do sobreano, aí a gente faz a conformação frigorífica, que a gente está falando da conformação frigorífica, mas não contextualizamos ela, né? Então a gente faz avaliações, notas de 1 até 6,
literalmente apartando, né? Cabeceira, meio fundo, sendo bem prático. E a gente faz notas em estrutura, que é o chassi do animal, propriamente dito, né? Musculatura, que é o preenchimento desse chassi, e precocidade desse animal, de acabamento, né? Então, a gente constitui essas 3 características em uma nota, de 1 a 6. Então, aí você já começa, é o seguinte, ano após ano, os seus animais vão melhorando, porque você vai classificando e selecionando, você é a prova viva disso, né? Com certeza. Então, aquela pessoa que compra animais de um sistema desse, olha a bagagem que isso já tem. De pesagem, de conformação, de seleção e o acasalamento propriamente dito, né? Todo sumário, todo software nosso, que é aquilo que você falou sobre as características de IQG, né, que é o Índice de Qualificação Genética, a gente apresenta ao criador, e você sabe bem, é a régua de tendência genética, para todas as características, peso, né, o de desempenho, de maternal, né, de conformação. E ali a gente entende o quê? O panorama do criatório. O que o criatório tem hoje e aquilo que a gente precisa de melhorar, né? Então, de novo, olha a bagagem que você tem para você ofertar um animal para um criador, né? Então, se eu for produtor de corte e quiser um touro bom, que está, né, de um criatório que está no programa, é só eu chegar lá e pegar o top 01 e Não, resolve? De forma alguma. De forma alguma. Na verdade é o seguinte, a gente tem que entender o que o produtor quer melhorar no rebanho dele, né? A gente pensa o seguinte, cada touro é uma ferramenta. Você tem várias ferramentas, certo? Então, primeiro o produtor tem que entender, o que eu preciso de colocar no meu rebanho. Eu quero um touro para melhorar minha habilidade materna das minhas fêmeas. Eu quero um touro para colocar mais desempenho. Eu quero um touro para colocar mais precocidade, certo? E aí eu vou buscar naquele meu vendedor de genética, por exemplo, Nelore da FAR, eu quero colocar no meu rebanho um touro mais precoce, para introduzir o gene da precocidade nas minhas fêmeas. E aí a gente vai então partir para os touros disponíveis na Nelore da FAR, que tem essa avaliação genética que transmite isso, certo? Não necessariamente ela 0,1%, né? Então a gente precisa de o quê? De abrir a régua de DEP do animal. Entender qual que é essa régua de DEP, aquilo que a régua de DEP precisa, vai nos ajudar no sistema, né, desse gado comercial. E não só isso, né, Silvio? Assim, eu fiz a brincadeira que eu já sabia a resposta, né? Mas não só isso. Se você tem um sistema que é extensivo a pasto, você deve procurar animais que performaram bem nos sistemas que são similares ao seu. Perfeito. Né? Se você num regime de chuva similar, etc, se você tem uma capacidade maior de sequestrar, confinar parte dos animais, talvez animais que depois na terminação ganham muito peso muito rápido, enfim, são são características diferentes que você tem que buscar nesse animal, né? Além de até, como você falou, né, a carcaça, a estrutura do animal. Se você tem temas que você quer corrigir nas suas fêmeas, também procurar um touro com essas características. Se eu tenho fêmeas que são muito altas ou muito, enfim, outros problemas que não estão necessariamente só ligados à régua de DEP em si, né? Não estão nos números. Explora um pouco isso aí pra gente, para o produtor. Só assim, se você for numa central, você vai entender isso. Você vai numa central hoje, você tem touro que é para um sistema intensivo, semi-intensivo, extensivo. Tem touro de um frame grande, outro mediano, outro pequeno. Tem touro com assim, às vezes com um probleminha de aprumo ou outro também. Então você tem que ir lá para você ver, certo? E outra coisa, conhecendo esses animais pessoalmente, você vai entender que cada um é uma ferramenta para aquilo que você quer, certo? E aí, para o produtor também entender, ele tem que ir ver o touro e entender todo o sistema de seleção que a fazenda vem trazendo. Como é que é o sistema de seleção da fazenda? É a pasto? Né? É mais intensificado? Esses animais são todos confinados?
ou ele é confinado somente, né, num determinado momento da vida dele, por algum ajuste de carga animal dentro da fazenda, ou para preparar para leilão, entendeu? Então, a gente precisa de ir para a porteira, né, para dentro desses criadores de seleção, para entender como que está sendo feita essa seleção e não somente ficar ali na régua de DEP, propriamente dita, bruta, né? Porque dentro da régua de DEP, aquela avaliação genética, hoje a gente tem a avaliação genética genômica, hoje o programa trabalha com isso, certo? Nessa avaliação genética genômica, ela tem a matriz de parentesco entrando, ela tem o fenótipo entrando e ela tem o genótipo entrando. Então, a gente fala o seguinte, quando aquele animal tem dentro da sua avaliação genética considerada o genótipo, a matriz de parentesco e o fenótipo, é o animal que vai te passar mais confiabilidade, certo? Então, a gente ter somente uma avaliação genética, assim, lá, eu fiz o cruzamento, fiz o acasalamento dentro do sumário e te entreguei a régua de DEP, certo? Beleza, ali às vezes está só pela matriz de parentesco. Se eu tenho um genótipo, eu tenho um salto a mais. Se eu tenho um fenótipo ainda, que é isso que a gente está falando aqui desde o início, de ir dentro do curral, coletar as informações, ver o animal pessoalmente, aí eu tenho uma maior segurança ainda, certo? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado e às vezes eu vejo que está se perdendo, sabe? Uma coisa que eu falo muito é assim, às vezes a pessoa fala, mas eu já tenho um touro registrado, já tenho um touro PO. Acho que a primeira coisa é, o touro ser registrado já é uma coisa muito positiva. Sim. Mas ainda assim tem uma gama muito grande, né? Uhum. Do que é um touro PO serve e um touro PO que talvez não te sirva. A segunda coisa, que foi a brincadeira que eu fiz, não basta olhar a régua do DEP, né? Tem que conhecer com um pouco mais de profundidade o animal que você está comprando. E de fato, como a gente falou aqui, o programa Embrapa Gene Plus é uma forma rápida de você aprender, porque você está lá, está bem avaliado. E ele vê fruto necessariamente de um programa de seleção de vários anos. Pode ser 2, que é o nosso caso, estamos começando, mas se Deus quiser vai ser 10, vai ser 20 anos de acompanhamento. Então, realmente, ele não é só pela avaliação, mas por todo um trabalho de seleção desses animais. Mas nesta questão que eu queria que você explorasse é o seguinte, lá quando você foi no nosso dia de campo, você introduziu um conceito muito interessante, que é essa dicotomia entre, não precisa ser um touro 01 e nem todo touro PO é igual, né? Então, você pode ter uma gama de opções. Você introduziu um conceito que eu achei muito interessante, que era o touro do meio. E como o touro do meio, digamos assim, pode melhorar ainda assim muito o rebanho de corte, e como esse touro do meio é acessível até a pequeno produtor. Às vezes a pessoa, não, mas esse touro PO é para quem tem 1000 vacas, para quem tem 500 vacas, para quem tem 2000 vacas, eu tenho aqui 50 vacas, 60 vacas, eu boto aqui o touro de boiada, senão eu vou pagar muito caro num touro em leilão, que para mim não vale a pena. Conta mais para nós esse conceito do touro do meio, que eu achei muito interessante. Ali, na verdade, eu quis mostrar o seguinte, que o nosso grande gargalo é o touro boi de boiada, né? É o que a grande maioria, infelizmente, hoje ainda utiliza, certo? Então, eu quis mostrar o seguinte, se o touro do meio ele entrasse no lugar de um touro de boi de boiada, cara, isso já melhoraria, assim, grandemente o desempenho mesmo do nosso rebanho, né? E entra nesse conjunto de ações, sabe? Porque quando você pega um touro boi de boiada, você não sabe de onde que ele vem, assim, qual que é a carga genética dele, né? Assim, o que ele vai produzir para dentro do meu rebanho. E na hora que eu pego um touro do meio, e se eu comparar com um touro de boi de boiada, ele vai ser extremamente melhor dentro de um processo de seleção, de uma fazenda que tem um processo de seleção, né? Fato. Porque aí não é todo touro também que é PO que ele é melhorador, né? Isso é importante a gente falar. Então, por isso que a gente tem o quê? Tem os programas de melhoramento para te dar um embasamento melhor e, assim, ser mais seguro aquele animal que você está comprando, entendeu? Para aquilo que
que você vai desempenhar, né? Um touro ele pode deixar o quê? 40 filhos em uma safra. Imagina, olha a importância de você saber escolher bem esse touro. Se você escolher um touro ruim ou um boi de boiada, se ele produzir mal, ele vai produzir 40 produtos ruins. Se for um pequeno produtor, acabou. Lá no dia... E esse efeito se perpetua, né? Porque depois você vai pegar essas fêmeas do boi de boiada e vai reemprenhar elas, Sim. né? Então, acho que foi a Giovana, acho que foi ela, da ponta, a Giovana Moraes, lá no nosso dia de campo, falou que a distância entre o rebanho, digamos, PO, né, que produz o topo da genética, e o rebanho comercial chega a ser de mais de 20 anos de evolução, né? Eu acho assim que se você investir um pouquinho a mais, porque é um pouquinho a mais, estamos falando hoje um boi de 20 arrobas custa quase 7 mil reais. Está muito acessível, né? Está muito acessível. Assim, se você for lá em casa, não vou falar o preço aqui, mas se você for lá em casa, eu te garanto um pouco a mais. A gente tem entrega e não é nem, acho eu, não é nem o touro do meio, já é um touro do meio para frente, digamos assim, por todo o embasamento que a gente tem junto à Embrapa. Então, assim, é muito acessível essa tecnologia, super simples de aplicar, porque, né, é largar o touro com as vacas, não é que tem, assim, uma grande diferença, e é um investimento, né, que, até o exemplo que você deu, né, que o rebanho selecionado, imagino eu que seja cruzado por inseminação e por touros também selecionados por vocês no programa, estava dando até 2 arrobas a mais no confinamento. Então, assim, isso paga muito facilmente. Momento aqui para publicitário de graça. Que exemplos de criadores aí teus aqui em Minas, você diria, ó, nesse pessoal aqui você pode achar um touro bacana, que lá com certeza você vai achar alguma coisa que te sirva. Nelore da Far. Não, mas além esse aí vai aparecer, mas não, o que você fala? E outros, fala outros. Outros? Nossa, cara. Uai, tem vários, né, Bernardo? Na verdade, todos que a gente trabalha, a nossa metodologia, cara, com certeza ele é certificado a conseguir, né, comprar touros melhoradores, certo? Então, pensando no nosso, né, no grupo que eu atendo, Nelore da Far, Fazenda Limeira, né, do Arley, que é o parceiro seu também, Fazenda Bavinagar, Papagaios, né, que é do Lengruber Fechado. O problema é se eu esquecer alguém, né, cara? Você me joga aqui numa saia justa lascada. Não, eu entendi. Né? Não, mas tem vários, né? Tem vários. Eu acho que Boa Nova, em Francisco Dumont. Ixi, tem muita gente. Eu acho que esse é um pouco o ponto. Assim, se você procurar a Embrapa, você vai achar um criador perto de você, mais ou menos na sua região, aqui, em Minas ou até fora de Minas Gerais, que vai ter esses touros para os entregar. Eu tenho o prazer de conhecer os criadores aqui que o Silvio falou, tudo gente que faz um gado excelente que vai atender super bem, eu tenho certeza, a sua produção. E assim, uma coisa que eu queria falar, que isso eu acho que é importante, que todo mundo desconhece, né? Se você for olhar, assim, esse grupo, eu faço questão de todos, assim, se conhecerem, porque muitas pessoas acham que às vezes é concorrente direto, né? Mas, cara, na verdade eu acho que todos têm que se unir, né? E a gente troca muito boas práticas também, principalmente, né? Vai um na casa do outro, principalmente, troca ideia, entendeu? Eu acho que está usando, essa troca, cara, é extremamente importante, sabe? E é uma coisa que o programa busca também, né? A gente tem vários fomentos, vamos assim dizer, né? Tem a Semana Genética MS, que eu acho que é importante falar, né? Que é sempre na primeira semana de junho. Né? Então, todos convidados, Campo Grande. Vale muito a pena. Tem circuito também, que é itinerante, né? Em cada ano é em algum estado. Ano passado foi no Nordeste, já teve em São Paulo. Em breve, acredito que estaremos aqui em Minas, né? Vai ter em Minas, aí nós vamos fazer uma boa rota, né? E mostrar bastante coisa boa para falar sobre melhoramento genético. A gente fez, né? Eu acho que foi meio que um projeto piloto, o nosso encontro aqui em Minas, né, com os criadores. Muito bom. Então, sempre mostrando o quê? Que o programa ele busca isso, né? Ele não é aquele negócio
literalmente engessado, eu vou lá na sua fazenda e faço o trabalho, né? O doutor Paulo, que na verdade é o nosso diretor, né? Inclusive mineiro, um bom mineiro, norte de Minas Gerais, e é outra pessoa também totalmente acessível e entende essa importância, sabe? Escuta a gente. Se você for ligar hoje, se você pegar o telefone e ligar lá para a Embrapa Gado de Corte, lá no Gene Plus, eu tenho certeza que quem vai atender é o doutor Paulo. Imagina para você ver. Então, sim, é uma pessoa também extremamente que está preocupada, né, com o nosso trabalho mesmo no campo, entendeu? A gente falou muito do touro. Investir aqui uns minutinhos para falar das fêmeas. Que é extremamente importante. Se você fosse produtor de corte comercial, aliás, você é também, né? Mas assim, você introduziria algumas fêmeas de genética superior no seu rebanho? Compraria alguns animais para também trabalhar o lado da fêmea e não só o lado do macho, digamos assim? Cara, com certeza. Com certeza. Na verdade é o seguinte, a fêmea, ela é assim, uma categoria, cara, de extrema importância que talvez o criador não leva tão seriedade. Porque, por exemplo, você imagina, os touros, imagina que dentro do meu criatório, seu criatório, a gente trabalha somente com inseminação. Os mesmos touros que eu tenho acesso, você tem acesso. Concorda? A gente vai nas centrais, a gente, né, inclusive a maioria compra muito próximo um do outro. As fêmeas, cara, a que eu tenho na minha casa é eu que tenho. A que você tem na sua casa é você que tem. Entendeu? Então, o meu ganho com as minhas fêmeas é literalmente do trabalho que eu faço. E o ponto principal é a seleção nelas. Certo? Que às vezes muitos ficam nesse, vou descartar, não vou descartar. Ela sentiu muito esse ano, entendeu? Ela pariu ano passado um bezerro tão bom, cara. Não vou descartar. Então, cara, a gente tem que tomar muito cuidado e tem que ser extremamente rigoroso nas fêmeas mesmo, sabe? É selecionar, cara. A pressão de seleção ela tem que existir, né? Porque aí nós vamos aumentar o nosso nível de qualidade genética, né, delas. Né? Então, voltando à sua pergunta, compraria sim animais de extrema qualidade e sabendo, né, do trabalho que vem sendo feito dentro dessa fazenda, certo? E, principalmente, faria uma seleção bem ajustada dentro da minha casa. Que aí vem de encontro que o gado comercial tem feito muito, assim, esse gado comercial que tem um nível tecnológico, né, que a gente vem trabalhando nele, né, com o programa, vem fazendo assim, de forma muito boa. Né? Tá vazia? Descarta. Tá desmamando mal? Vamos para o cruzamento industrial. Se é boa, com métrica, então esse animal vai fazer Nelore e vai repor o meu rebanho. Entendeu? E se eu quiser, quer dizer, eu achei no site, o celular do Silvio estava no site, deve estar ainda, mas qual o caminho aí, os primeiros passos que a pessoa tem que fazer se quiser aderir, seja ele um criatório de PO ou um criatório comercial? Sim. Entra no site, né, da Embrapa Gene Plus, lá tem o telefone, né, tanto do escritório lá de dentro da Embrapa, né, em Mato Grosso do Sul, tanto quanto dos técnicos, né. Existe técnico espalhado no Brasil inteiro, né, e hoje o Gene Plus também já está atendendo em outros países. Entre em contato com a gente, nós vamos dar todo o suporte possível, né, para entrar, né, dentro do programa. Pode ser tanto gado PO, tanto gado comercial, e aí a gente vai fazer os primeiros passos, né? Entender qual que é a realidade da fazenda, qual que é o projeto da fazenda, fazer, né, uma visita e mostrar toda a nossa ferramenta, né, e seguir os primeiros passos, certo? Porque pode acontecer também, já aconteceu o seguinte, principalmente em gado comercial. Às vezes a gente chega lá, aí a gente precisa estruturar mesmo o rebanho. Tem que identificar, né? Você tem que ter toda uma estrutura para a gente o quê? Começar a coletar esses dados. Então aí a gente faz esse processo, essa estruturação. Você já tem ótimo, né? No outro dia você já consegue trabalhar a nossa metodologia. Tem uma ficha de inscrição, faz a ficha, né? Manda lá para o Dr. Paulo e pronto, né? Agora não tendo, a gente tem
esses primeiros passos. Mas é totalmente... É que é uma ferramenta que também te ajuda, um método a estruturar a fazenda, né? Porque você, para seguir o programa, é, entre aspas, obrigado a coletar dados, a estruturar. Então também te disciplina um pouco no processo de gestão da fazenda, né? Sim. Pelo menos na gestão mais técnica, digamos assim, do rebanho, né? Não tanto na gestão, digamos, econômica, financeira, mas nessa parte da gestão também te ajuda muito. Eu queria aproveitar, antes, né, de você fazer outra pergunta, na verdade, e querer um feedback seu agora. Agora, pensar como se diz, na minha publi, né? Quero que você fale um feedback da Nelore da FAR, pensando no programa propriamente dito, nas nossas ferramentas, né? Toda a nossa assistência, né? O que você acha? Olha, eu sou um fã incondicional do programa. Eu acho que sem ele nós não víamos a evolução do rebanho que a gente tem visto e vem vindo fazendo. E eu acho que nós não teríamos um norte muito claro de onde a gente quer chegar. Na verdade, a Gene Plus nos ajudou até a ter uma estratégia como criatório. A gente define a nossa estratégia como ser eficiente para entregar esses touros e fêmeas para os produtores a um custo que vale a pena. E essa é uma parte mais econômica, mas as outras duas são 100% ligadas ao Gene Plus. Ser elite, né? Não que eu queira ser elite, mas chegar à barra de ser um rebanho elite no Gene Plus, que é ser o top 16%, esse é o meu sonho, vamos ver se um dia eu chego, mas não é sobre chegar, é sobre o caminho. E o segundo, e o outro pilar, que também é o segundo intimamente ligado ao programa, que a gente chama de elegância, para ter 3 S. E a elegância não é sobre o gado ser elegante, é sobre o gado ter uma boa conformação, é uma coisa andar junto com a outra. Então, 2/3 da minha estratégia como criatório é intimamente ligado ao Gene Plus. Acho que isso diz muito sobre o que eu sou de promotor desse programa. Eu recomendo todo mundo, seja criador de PO ou não, a aderir ao programa, que realmente faz muita diferença. A gente está chegando um pouquinho ao final do nosso tempo, mas eu ainda queria pegar com você um outro ângulo. Por que você sai de casa todo dia, roda 1000 quilômetros para ir assistir um criador no programa? Sabia que ia ter umas perguntas assim, cara. É a cara do Bernardo. Cara, primeira coisa é o amor, né? Amor àquilo que a gente faz. Os velhos falam, né? Paixão acaba, o amor sempre fica. Então, cara, eu amo, assim, incondicionalmente aquilo que eu faço, cara. De sair, não importa a quantidade de quilômetro, não, né? Pra ver e mexer com aquilo que eu quero, entendeu? Cara, não tem distância que vai abalar, né? E ver o sucesso mesmo, né? Ver a evolução do rebanho, cara. Não tem coisa melhor do que você trabalhar ali na fazenda, você começar a ver essa evolução do animal, né? Safra após safra, você melhorar, né? O desempenho, igual dei o exemplo, né? De 2 arrobas a mais no confinamento, a taxa, né? De estação de monta final ali, você vê os produtos, você vê o criador, né? Essa satisfação sua, cara, isso é espetacular, entendeu? E assim, cara, desde pequeno eu sempre quis mexer com fazenda, né? Eu não faria outra coisa, eu acho, que se não fosse mexer com isso. Não mesmo. Então, me sinto muito feliz, muito... Onde que eu me sinto mais vivo é dentro do curral, cara, sabe? Você fala assim, às vezes com minha esposa mesmo fala assim, nossa, essa semana eu ralei pra caramba, eu tô todo empenado, mas é bom demais. É muito bom, né? É mesmo. E assim, você sabe disso, é o maior português boiadeiro do Brasil, né? O mosquitinho da pecuária já te picou, agora acabou. Então você sabe como é que é essa quase gratidão, inexplicável, né? né? Não, o que a gente não dá para sente quando tá explicar. no curral. A gente gagueja, mas só quem entende Só sabe. quem tá lá, né? Não dá para explicar muito. Eu sei que é muito bom. Exatamente. É muito bom mesmo. Ver os animais se desenvolvendo. Você vê um bezerrinho nascendo, depois virar aquele touro. É um negócio incrível.
Bom, pessoal, acho que é um pouco isso. Agradecer mais uma vez ao Silvio, nosso grande parceiro de caminhada, por ter cruzado aqui as nossas trilhas e estar junto com a gente. Sem ele e sem o programa, realmente já não teria evoluído tanto. Eh, Mais uma vez, Silvio, muito obrigado. E é isso, espero que tenham gostado desse bate-papo. Em breve terão outros. Valeu, pessoal. Gostou? Demais, velho.